Olá. Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro evento do ciclo de eventos 2021 da Academia Primeira Escolha. Eu sou a Aline Mateus, cofundadora da Academia Primeira Escolha, junto com o Tadeu da Ponte, também consultora técnico-pedagógica da equipe de testes e medidas da Primeira Escolha, e hoje estou aqui com o Tadeu da Ponte e Guilherme Martins nesse nosso primeiro evento. Vou contar um pouquinho para vocês, inicialmente, sobre a Academia Primeira Escolha, para quem não conhece, quem ainda não nos conhece, né? A primeira Escolha é uma empresa especializada em avaliação e a Academia Primeira Escolha é o seu braço formativo, que oferece cursos, oficinas para professores, para profissionais diversos a respeito da avaliação educacional. Até o início do ano de 2020, né, como todo mundo, a gente trabalhava presencialmente, né? A academia funcionava, sobretudo, presencialmente, tanto com cursos abertos, que aconteciam na nossa sede, quanto nas escolas, né? Que, eventualmente, tinham demandas específicas formativas para os seus profissionais a respeito da avaliação. A partir, agora, de 2021, a gente vai atuar nessa vertente dos cursos abertos por meio desse ciclo de eventos que é aberto, que é gratuito e que vai tratar de temas relacionados à avaliação educacional, sobretudo aqueles que podem ter um valor especial no contexto do ensino remoto, que, apesar da volta aí intermitente às atividades presenciais nas escolas, ainda é uma realidade, né, para a maior parte aí dos professores e estudantes nesse ano de 2021. E quando eu digo que a gente vai abordar temas assim relacionados à avaliação que tenham valor nesse contexto, a gente não está falando só assim das demandas mais diretas relacionadas à avaliação, mas também das transformações mais profundas que provavelmente vão se perpetuar mesmo depois de restabelecidas condições sanitárias para a gente estar atuando no presencial. Né? Então, questões como qual é o sentido de avaliar no atual contexto, né? Como é que a avaliação pode ajudar a promover engajamento? Né? Qual é o incremento conceitual e metodológico que a gente precisa para fazer avaliação de aprendizagem dentro do contexto do ensino híbrido ou, sobretudo, quando a gente está atuando remotamente? Né? Como é que a gente faz, uma vez que a gente aproximou as famílias da escola, para que as famílias trabalhem de maneira favorável à avaliação da aprendizagem e não tenham comportamentos contraproducentes, que às vezes acontecem também? Como é que vão evoluir as avaliações externas a partir dos estímulos, né, que esse contexto acabou favorecendo aí para a incorporação das tecnologias educacionais também nas avaliações? Então, a gente tem uma série de questões para discutir. Elas vão ser discutidas nesse ciclo de webinários que a gente está promovendo ao longo de 2021, comigo, com o Tadeu da Ponte, com convidados, como, por exemplo, hoje nós temos aqui. Então, vou apresentar para vocês primeiro o Guilherme Martins. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Né? Guilherme, ele é doutor em administração de empresas na área de operações pela FGV e atualmente ele é diretor de graduação do INSPER, onde ele também coordena um programa super interessante que é o REP, não é isso, Guilherme? Resolução Eficaz de Problemas, onde os alunos aplicam o PDCA em empresas para resolver problemas concretos, né? Então, o Guilherme hoje está representando aí o INSPER e vai contar para a gente um pouquinho a respeito da experiência do vestibular online. Né? E também está com a gente aqui o Tadeu da Ponte, eu disse já, né, cofundador aqui comigo da Academia Primeira Escolha e é o CEO da Primeira Escolha. Tadeu é bacharel e mestre em matemática e se especializou em programas de avaliação realizados em larga escala, métricas educacionais, testes realizados em computador, TRI, né, testes adaptativos, e também é coordenador do processo seletivo, né, do INSPER e cofundador da empresa de pesquisa Explora. Então, eu vou passar a palavra para o Tadeu para ele introduzir o nosso tema de hoje, do nosso ciclo aqui de eventos. Sejam muito bem-vindos todos os nossos convidados. Tá bem? Obrigado, Aline. Bom, para mim é uma grande satisfação, né, estar aqui nesse evento hoje, falando desse tema do vestibular online, porque foi um momento, né, que eu participei com dois chapéus, né, com Primeira Escolha e com o INSPER, tornando isso possível e viável, né, não, de uma maneira não planejada com muita antecedência, quer dizer, sob, né, a demanda gerada aí pela pandemia no ano passado,
Então, eu acho que eu tenho uma visão, uma perspectiva privilegiada, né, de ter essa vida inteira, né, essa carreira longa no INSPER, né, quase 20 anos aí cuidando do vestibular na escola. Nesse tempo, né, tendo iniciado a primeira escolha, fundado a primeira escolha e lidado com avaliações de diferentes contextos, usando tecnologia, algo que era muito distante do mundo do vestibular, né, o uso da tecnologia para esse tipo de avaliação. E no ano passado, né, a nossa necessidade de juntar essas duas coisas e começar a fazer o vestibular online, né? Então, essa é a minha perspectiva. Bem, o tema da tecnologia, né, na educação é um tema que vem sendo discutido nesses últimos, sei lá, 10, 15 anos, né, a gente ter infraestrutura, computadores para os alunos, né, o INSPER é uma escola, eu como professor aí, 15 anos, os alunos já tinham, foi uma das primeiras escolas, os alunos terem um computador, um laptop cada um e tal, então, a tecnologia vem se aproximando da educação. Mas tem algumas coisas, como, por exemplo, a avaliação, que a tecnologia ainda não estava muito ali presente, nem era muito possível de se utilizar, muito menos em vestibular, né? Mesmo eu tendo ajudado a fazer tudo isso, se você me perguntasse em janeiro de 2020, se a gente um dia faria vestibular online, eu ia falar, acho que não, né? Muito difícil, nem imaginaria algo desse tipo. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? A gente contar um pouco aqui o caso do INSPER e trazer essa reflexão junto com o Guilherme aqui, quer dizer, como é que foi, a gente vai falar de como é que foi essa trajetória, como é que a gente controla honestidade intelectual, o que é importante nisso, o que está mudando, como é que isso impacta os alunos, né, dentro da própria graduação e promover algumas reflexões finais. Então, Guilherme, a Aline já te apresentou, né, eu te conheço muito bem, né, trabalhamos juntos no INSPER já há um bom tempo. Então, antes de a gente começar, né, o pessoal já tem uma ideia de quem é você, eu queria que você explicasse brevemente, né, para a nossa audiência, acho que todo mundo já conhece mais ou menos, mas assim, brevemente, o que é o INSPER? Bom, boa noite a todos, obrigado aí pelo convite. A ideia aqui é compartilhar um pouco dos desafios que vivemos aí, que estamos vivendo, eu diria, né, e também ouvir, interagir com o pessoal que está assistindo. Imagino que são dores comuns aqui a todos nós. E falando rapidamente, né, o INSPER é uma instituição privada, mas sem fins lucrativos, aqui em São Paulo. A gente tem hoje 6 cursos de graduação, a tradicional Administração e Economia, a gente já tem 20 e poucos anos de curso. Em 2015, a gente inaugurou 3 engenharias, mecatrônica, mecânica e de computação. E agora a gente está no primeiro ano do curso de Direito, né? E toda vez que a gente está entrando numa área de conhecimento, a gente está buscando criar um curso inovador, que a gente realmente possa contribuir para a formação de um profissional diferenciado. Eu diria que a gente até demora a lançar o curso. A gente chega a desenhar por 2 ou 3 anos antes dele ficar pronto para lançar. E a gente tem uma perspectiva de abrir mais uma graduação em Ciência da Computação. Isso depende um pouco do MEC, mas está previsto aí para 2022 ou 2023. E logo, logo vocês vão conhecer melhor o projeto, algo também bem legal, bem inovador, tudo a ver com computação e a velocidade com que essa área gira, né? E a gente, lógico, trabalha além do ensino, pesquisa, extensão. No ensino, além da graduação, a gente tem pós-graduação, MBA, certificates, educação, mestrados, doutorados. A gente tem uma carreira bem dividida no INSPER entre ensino e pesquisa, então os docentes tem 3 vertentes, na verdade, para a gente também atuar fortemente em geração de conhecimento, que é a pesquisa. E nossa preocupação aí de contribuir para o debate nacional no âmbito de economia, de gestão, de legislação e de tecnologia. Esse é o nosso grande intuito aqui. Legal, Guilherme. E para que a gente, né, consiga isso lá na escola, né, esse aluno que vai, né, conosco aí mudar o Brasil,
que é importante no perfil desse aluno, né? E o que o vestibular do INSPER, na sua visão, tem de diferente para a gente ir atrás, né, desse discente? Bom, Tadeu, para dar uma resposta rápida, a gente começar a aquecer aqui, você também pode contribuir, né? Você é a pessoa que desenha todo o processo seletivo, mas a nossa preocupação lá é pegar um aluno que vai, eu diria, além do tradicional. Não vou falar que não é o tradicional, tá? Porque a primeira fase, de certa forma, ela mede conhecimentos que não que são semelhantes a que o aluno passa ali no ensino médio e que outros vestibulares possam avaliar, né? Contudo, a gente viu que ao longo dos anos que a gente precisava de um aluno que, para além de se preparar para uma prova, que é o vestibular, e todo o conhecimento que ele adquiriu até ali e conseguiu demonstrar naquela prova, tinha um conjunto de características socioemocionais que eram desejadas para enfrentar o curso de graduação que o INSPER oferece. É um curso difícil, a gente é muito claro com os alunos em várias ações de vestibular, a gente puxa bastante, independente do curso, então o aluno tem que se dedicar bem, e para isso tem que ter algumas atitudes que vão ser cruciais para que ele seja um bom aluno e futuramente um bom profissional, né? Então, a gente decidiu, até com a experiência, com a chegada da engenharia, né? A gente primeiro experimentou ali na engenharia e depois trouxe para a administração e economia, agora direito, uma ideia de medir habilidades socioemocionais que vão, né, vão além do conhecimento relacionado ao conteúdo, e também mede a capacidade do aluno e da aluna em articular argumentos, em saber, ou minimamente, a gente vai desenvolver isso ao longo do curso, mas ter uma boa noção de ambiente para a busca de informação, que tem muito a ver com a nossa graduação, que é aprender a aprender. Então, a gente tenta ver um primeiro passo disso ali no vestibular, porque a gente sabe que hoje um aluno que começa a graduação em 2021 vai se formar em 2024, 2025, né? Se eu der o estado da arte da profissão dele hoje, ele em 5 anos, em 10 anos, está muito desatualizado. Então, para além de passar esse conteúdo, ou as habilidades que hoje são relevantes, eu preciso muito que ele saiba aprender sozinho, e aí sozinho no sentido de conhecer fontes relevantes, saber como uma informação é confiável ou não, enfim, ter também o prazer de aprender, né? E então a gente olha bastante isso, olha a capacidade de trabalhar em equipe, resolução de problema complexo depende de trabalhar em equipe. Então, o aluno que tem essa predisposição também nos interessa, que saiba se comunicar, que é essencial, enfim. A gente olha para uma série de competências que vão adicionar, e por isso que é uma nota composta, aquele conhecimento das áreas de conhecimento que ele vem do ensino médio, né? E aí a gente tem uma matéria-prima, que o nosso grande objetivo com o vestibular é ter uma matéria-prima boa para um processo que a gente desenhou e acredita que seja bom, né? Então, quanto melhor a matéria-prima, melhor vai ser o uso do processo e melhor vai ser o output, que é o egresso. Aí o professor de operações falando, né? Vai ser o egresso, o aluno que vai se formar, tá? Então, eu diria que a grande preocupação nossa no vestibular é essa, ter um aluno diferenciado, não só em termos de carga de conhecimento, mas eu diria também em carga de atitude e como ele se porta diante daquele conhecimento ou para adquirir e renovar aquele conhecimento. Legal, Guilherme. Acho que isso que você está falando dá para a gente uma ideia da envergadura do projeto que a gente tem aqui para discutir hoje, né? Porque você está dizendo para a gente que o vestibular do INSPER, ele já era, antes da pandemia e antes da suspensão, né, das suas etapas presenciais, ele já era um vestibular diferente, né? E a gente está hoje aqui para discutir
como é que esse vestibular, que já era diferente, pôde migrar para um modelo em que ele é realizado remotamente, né? Como o Tadeu sinalizou no início aqui da fala dele, algo impensável em janeiro de 2020, né? Algo inconcebível. Então, acho que a minha primeira pergunta para você também é um pouco assim, se era inconcebível, né, em janeiro de 2020, como é que passou a ser concebível, né? O que estava latente? Quando é que vocês perceberam que dava para fazer essa transformação? Porque ela foi rápida, não foi, Guilherme? Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Eu diria, Aline, que ela precisou ser, né? Ela precisou ser, né? Uma necessidade. Uhum. Acho que todo mundo aqui que trabalha com gestão de escola, ano passado foi um ano assim, que foi muito, muito desafiador. Então, por mais que a gente estava acompanhando o que estava acontecendo ali na Europa, no início, com as escolas especialmente, então a gente teve aí, em relação a eles, um mês, talvez, um pouco menos, para entender o que estava acontecendo. Eu me lembro muito bem do dia em que um professor nosso me mandou uma mensagem no WhatsApp, a filha dele estava fazendo intercâmbio na Bocconi, né? E ele mandou, a Bocconi vai fechar por uma semana e depois volta 100% online. Eu lembro de ter levantado essa cabeça, olhado para outro diretor na nossa frente, será que a gente consegue fazer isso? Porque, pelo jeito, vai chegar aqui. Então, nossa primeira preocupação, sendo muito sincero, foi a aula, né? Vamos no básico, né? Que era o que Sim, que o vestibular era uma outra etapa, né? Primeiro, como é que nós vamos continuar fazendo o que já fazemos com os alunos que estão aqui, né? Exato. Então, a primeira preocupação nossa, o primeiro conjunto de ações, foi olhar para as aulas e como é que a gente ia entregar uma aula com qualidade, treinar professores, uma loucura. Mas isso é cenas de um outro capítulo, dá para fazer um webinar só disso, né? Acho que todo mundo aqui passou por isso também. Então, e aí, no segundo momento, naturalmente, foi agora, como é que a gente vai fazer vestibular? E aí, se vocês lembrarem, em março, a gente não sabia se em junho, se não me engano era junho, em julho, o nosso vestibular, como é que saía? Não tinha noção, né? Hoje é fácil olhar maio e falar, não, mas naquele momento era muito difícil prever se junho a gente teria voltado ao presencial ou não, né? Então, o que a gente fez na conversa com o Tadeu e o time dele foi, a gente precisa começar a ter o plano B, que naquele momento o plano B era o remoto, porque o presencial a gente sabe fazer, né? Assim, se tudo acontecer, vai sair bonito. Mas a gente precisa começar a pensar em desenvolver algum tipo de tecnologia e desenvolver, conhecer, tá? E assim, e naturalmente a primeira dúvida que vem, acho que a cabeça de todo mundo é segurança, né? Como eu vou aplicar um vestibular remoto com o aluno não tá, eu estou acostumado o aluno estar aqui na sala, eu estou com o fiscal olhando para ele para garantir que ele não está trapaceando, né? E para garantir que ele está fazendo a prova correta. Eu sei, está tudo controlado. Agora eu vou expandir isso, cada um na sua casa, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Então, assim, é um primeiro choque de controle que você sente que perde. É o primeiro choque que você tem. E aí, a gente começou a conversar e conhecer tecnologia e processos, e aí, para além da tecnologia, como é que a gente alteraria o desenho do processo seletivo para garantir segurança, que é o item 1, e o item 2 é garantir que eu vá selecionar aquele aluno que eu mencionei na pergunta anterior. Eu não quero mudar, no limite, eu nunca gostaria de mudar o aluno que eu estava selecionando no vestibular presencial. Estava dando certo, né? Estava funcionando bem o processo de vocês para os propósitos, né? Eu sei que a gente não tem grupo controle, mas a gente deveria ter a mesma lista no vestibular remoto e no presencial, né? Então, a nossa preocupação foi essa. Olha, eu preciso garantir qualidade no processo e segurança. E aí, diante dessas duas premissas, e diria também um pouco, né, Tadeu, acessibilidade também. Eu garantir que ninguém deixe de fazer a prova
por ela ser remota. Porque se, por um lado, a prova é remota todo mundo pode fazer em qualquer cidade do mundo, né, o que ajudaria a gente a ganhar capilaridade de candidatos no Brasil inteiro. Por outro lado, a gente tem um programa de bolsas grande que tem alunos carentes. Como é que a gente atenderia esses alunos? Então, assim, a situação se colocou de uma complexidade, porque quando a gente começava a descer e não podia deixar de esquecer esses detalhes, a gente via que tinha muito trabalho a fazer em muito pouco tempo. Tadeu, não sei se você quer complementar um pouco essa... Sim, acho que vale, né, Tadeu, você falar um pouquinho. Eu acho que sim. Participou aí dessa solução intensamente. Não, e acho que uma coisa que nós, né, Guilherme e eu também apresentamos aos nossos colegas no INSPER, né, com muita clareza, assim, é que teríamos que fazer ainda o possível para avaliar os alunos dentro, não só para chegar naquele aluno que a graduação do INSPER quer, como o Guilherme descreveu, mas dentro do que ele espera. Quer dizer, não é que a gente vai para online e você tinha que estudar matemática, agora você não tem mais, agora é só redação, agora não tem essa prova, passa a ter outra... Assim, em 2 meses, como é que o aluno, né, que já vai sofrer uma mudança de formato, poderia estar sujeito a uma mudança também de conteúdo? Então, nós colocamos também essa restrição, né? Em respeito aos alunos do ensino médio, aos candidatos, vamos fazer essa mudança. Lógico, não é um copiar e colar, né, do presencial para o online, mas vamos fazer essa mudança de forma que aquilo que o aluno se preparou para ser avaliado é como ele será avaliado, né? Matriz Enem, habilidades e competências, etc. Isso também foi uma coisa que restringiu um pouquinho a nossa margem de manobra, porque não dá para reduzir muita coisa, aumentar muita coisa, sem correr o risco de ser injusto, né, com os alunos. Eu fiz uma enquete aqui, eu acho que ela vai nos ajudar a colocar aqui alguns elementos da discussão, né? Eu perguntei assim para a nossa audiência qual que é o principal desafio do vestibular online, né? 38% das pessoas colocaram evitar cola, 15% garantir acesso aos candidatos e 46% proporcionar uma boa avaliação para os candidatos, que evitar cola é um dos pontos, né, para proporcionar avaliação, mas não é tudo, né? Mas eu queria começar a discutir isso aqui, né, o ponto, né, de como evitar cola. Acho que quando a gente sai, né, e aí eu vou fazer uma reflexão e passar um pouco a palavra para o Guilherme e a Aline comentarem também. Acho que quando a gente sai do ensino presencial para o ensino remoto, né, a gente sai do território olho no olho para o território internet, a gente fica meio que com essa impressão que, se era a internet, automaticamente os alunos vão colar, enfim, talvez avaliações que tenham uma consequência muito grande, né, como é o caso de um vestibular, evidentemente que você pode ter riscos disso daí, né? Mas isso foi para um certo, acho que uma certa visão exagerada, meio de senso comum, que é assim, se é online, todo mundo vai colar. Não tem jeito. Se é online, agora acabou, todo mundo vai colar, o vestibular vai ser uma fraude, a prova, né, das disciplinas vai ser uma fraude, seja lá o que for, vai ser, e acho que esse senso comum não é fora de uma experiência prática. Quer dizer, a gente escuta relatos, né, fizemos pesquisa, a Aline falou do Explora, que eu ajudei a fundar o Explora, fez pesquisas e identificou nas escolas um alto índice, né, de queixa dos professores, dos diretores de colas nas provas, etc. Então, assim, esse senso comum, que se é online, todo mundo cola, ele de fato acontece, né? E aí, claro que eu posso, né, falar muito da solução técnica, né, para a gente evitar cola, mas antes de eu ir para ela, queria devolver um pouco a palavra para o Guilherme, né, e colocar assim, como que a gente faz um vestibular que assegura a honestidade intelectual? Acho que é o contrário um pouco, né, a visão que a gente teve. Acho que esse foi um ponto importante, Aline, voltando à sua pergunta. Onde foi o ponto de virada do INSPER? Acho que um primeiro ponto de virada foi esse. Assim, a nossa questão não é evitar cola, a nossa questão é garantir a honestidade intelectual, garantir a validade dos resultados dos alunos legítimos, dos candidatos legítimos. Né? Os que forem eventualmente eliminados por descumprirem alguma coisa serão eliminados, ok. Mas o foco é daquele que é o aluno que a gente quer, esse aluno que
que o Guilherme descreveu, que vai ser o aluno INSPER, né? Vai ser uma pessoa que lá na frente vai mudar o Brasil, vai querer fazer as coisas direitinho. E, bom, eu vou, né, falar um pouco mais da solução técnica, acho que eu tenho condição de fazer isso, mas queria devolver um pouco a palavra para o Guilherme, como eu disse, dizer, Guilherme, da sua visão, né, como que a gente faz essa mágica aí de assegurar essa honestidade intelectual e, consequentemente, evitar cola. Como que você viu isso, né, acontecer? Bom, primeiro que a parte técnica que você vai contar é a primeira metade muito importante, né? Você precisa ter um sistema que te ajude a aplicar a prova, e hoje no mercado tem alguns, né? Só que a gente viu, principalmente os importados, né? Eles são muito, muito úteis para você usar, e a gente usa na graduação, outro sistema que é útil para você aplicar uma prova dentro de uma disciplina, né? Tem monitoramento da tela, coisas desse tipo, né? A imagem do aluno. Só que eles não têm eles não têm muita flexibilidade, né? De você mexer no desenho da avaliação, e não tinha uma coisa importante para a gente, que era banco de questões. Então, a primeira coisa que a gente precisava ter, assim, não dá para todo mundo na sua casa fazer a mesma prova, né, entendeu? Então, a gente falou, pô, eu preciso ter um banco de questões e garantir que, se um aluno acessou uma questão, um candidato acessou uma questão às 13h05, às 13h06, essa questão não apareça para mais ninguém no Brasil. Porque senão eu começo a perder o controle daquilo, né? Então, estou exagerando o tempo aqui de 1 minuto, mas precisa ter uma janela de tempo em que aquela questão não vai ser mais exposta, porque alguém já fez essa questão, né? Então, a gente começou a se preocupar desde o desenho das questões para imputar no sistema e tirar o máximo da segurança que o sistema poderia proporcionar para a gente. O Tadeu depois conta essa parte do sistema. E a gente começou a olhar para o desenho do processo. Porque aí você começa a fazer aquelas perguntas de análise de risco, né? E se, né? E foram muitos e se. E a gente falou, poxa, mas e se, como é a primeira vez que a gente vai fazer, o candidato ou a candidata tiver um método muito sofisticado em que o sistema, por melhor que ele seja, não pega, né? Ou, assim, como é que eu garanto que a nota do João 8 é do João 8, da Maria 9, é a Maria 9, que é o que o Tadeu está falando, que é a honestidade, né? Como é que eu garanto um sistema, inclusive, que um aluno, uma prova que garanta que o aluno que seja capaz de tirar 9 vá tirar 9 também, que é o outro lado, né? Então, o Tadeu comentou, não poderia mudar o que eu disse que para ele que cairia na prova, e eu preciso, ao máximo, ter uma interface que se assemelha com o que ele faria no papel, mas com algumas limitações, né? Então, todo mundo teve que se adaptar, e foi uma condição comum de todos os candidatos. Mas, olhando para o processo, a gente falou, poxa, como é que eu posso, então, deter algumas etapas adicionais de verificação? Isso foi uma provocação muito clara do nosso presidente, o Marcos. Ele falou, poxa, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa não tecnológica que pode ajudar na validação. E aí, assim, deu o desafio para o Tadeu montou um negócio sensacional, que era ele chama de interpelação, né, que após a primeira etapa da prova, antes de ir para a segunda etapa, os candidatos eles vão para uma entrevista com um professor de matemática, no caso, né, na primeira prova foi de matemática, e esse professor recebe a proficiência daquele candidato que ele vai entrevistar, para fazer perguntas no limite da proficiência dele, né? Então, se ele é um candidato que tirou uma candidata tirou nota 8, eu espero que nesse nível de proficiência eu faça algumas perguntas para ele de matemática e ele vai acertar a maioria. Então, era uma forma de averiguar ou corroborar, né, certificar que aquela nota da prova estava correta, né? E a gente teria que tratar depois as inconsistências, né? O que é tratar depois? Buscar olhar no histórico escolar, por exemplo, que a gente tinha o documento.
aquela nota. Então, a gente buscava outras informações que também corroborassem aquela nota, né? E, para nossa surpresa, todos os alunos, no primeiro momento, ficaram super ansiosos. O que eu vou fazer uma entrevista com um professor de matemática? Imagina, né? Todos ficaram muito ansiosos. E após o vestibular, uma das coisas mais elogiadas foi essa entrevista, que eles falaram, nossa, humanizou o processo. Porque fiz uma prova no computador, aí quando eu fui conversar, com o termo deles, né, a conversa foi de boa, a conversa foi ótima, eu me senti à vontade. E aí eu fui para a segunda etapa, a segunda fase, que é aquela de socioemocional, muito mais tranquilo, né? Então, a gente adicionou essa etapa. Não existia. Nós vamos fazer a prova no papel e ia para a segunda etapa os mais bem classificados, né? A gente adicionou essa etapa de verificação. Então, a gente mudou o desenho do processo para garantir que os candidatos certificar a nota dele, né? Guilherme, uma curiosidade aqui que eu fiquei conforme você foi falando. E com essa interpelação oral, né, essa entrevista com o professor de matemática e tal, uma experiência tão diferente para os estudantes, vocês descobriram inconsistências? Como é que foi o trato delas quando descobertas? Assim, fiquei com essa curiosidade. O Tadeu pode me ajudar a puxar pela memória, né? Eu lembro dos quadrantes, a gente olhando, e o percentual de inconsistência foi baixo, bem baixo, né? Repara que é uma inconsistência tanto para cima quanto para baixo, né? E a consistência para cima era até estranho, não, foi mal na prova, mas tá tão bem na entrevista, né? Ficou à vontade com o professor, né? Simpatizou. Interessante. Então, o que a gente fez, como eu disse, foi tentar reunir outras informações do mesmo candidato, antes de considerar que aquela incongruência era algum indício de... Até porque, né, você falando aqui, eu fico pensando, se isso fosse feito numa prova tradicional, que é feita presencialmente, se houvesse também uma interpelação, talvez também houvesse algum nível de inconsistência, né? Afinal de contas, aquilo que alguém expressa por meio de uma prova escrita não necessariamente é a mesma coisa que a pessoa consegue expressar numa entrevista oral, né? Interessante. Isso. E como era a primeira vez, né, Tadeu? Acho que o Tadeu tem mais... lembra melhor de como a gente tratou, mas a gente considerou também um desvio normal. Né? Então, também não foi... tem 10% de erro. Não, a gente considerou que, por exemplo, acertar uma a mais ou uma a menos era ok, chegava a ser 25% ali, né, entendeu? Sendo 4, né? Ok, né? Era esperado. Agora, quando ele ou ela começava a errar muito mais, aí acendia uma luz, que era o nosso intuito. Opa, deixa eu olhar esse candidato com mais calma para certificar do resultado dele. Eu acho que a visão foi muito essa, né? A visão, como a gente comecei a construir o raciocínio, o Guilherme complementou, de esse desenho todo do vestibular tecnológico e de fluxo, processo, etapas, ele estava a serviço dos candidatos e não contra eles. Então, o que eu acho que dá para a gente dizer da interpelação oral é que na primeira vez que a gente fez, no meio do ano passado, apenas, única e exclusivamente, por conta de inconsistência na interpelação oral, não teve candidato eliminado. Você não conseguiu explicar direito o que você fez na prova. Isso não aconteceu, foi para fazerem isso. Então, não eram todos os professores nossos tempo integral da escola, né? Mas o que nós fizemos? Nós fizemos um comitê de professores nossos, do INSPER, de matemática, com experiência no nosso aluno, que foi uma espécie de comitê de coordenação dessas interpelações orais. E esses casos críticos, todas essas interpelações foram gravadas. Esses casos críticos, os professores do INSPER revisaram comigo esses vídeos. E disseram, não, peraí, gente, o candidato ficou nervoso aqui, ele não está com uma postura de quem é um cara dissimulado, que alguém fez a prova por ele e ele não conseguiu responder uma outra pergunta aqui, ele está nervoso, ok, vamos ver se o resto está compatível e tal. Então, essa foi uma das checagens, né? Histórico escolar, banca nossa interna de professores, o Enem dos candidatos a gente olha também, e outras informações, né? Se o candidato já prestou vestibular antes, como treineiro, né? Eu lembro que teve um candidato que a gente ficou muito em dúvida, porque, de fato, né, era um rapaz novo e
ele ficou muito calado na interpelação, respondeu as coisas de maneira muito ali curtas e até meio imprecisas. Aí a gente foi ver, ele tinha prestado como treineiro no presencial e tinha ido super bem. Então, assim, você tem múltiplas evidências, né? Nós nos pusemos o desafio de olhar com muita atenção para cada caso que pudesse implicar em algum tipo de não validade do resultado, né? Que implicaria numa eventual eliminação desse candidato. Então, eu quis, né, que o Guilherme começasse com essa descrição mais de lógica, de processo, porque acho que isso é 70% do caminho para um vestibular online com segurança, né? Você tem um desenho adequado a isso, né? E da parte mais tecnológica, aí assim, colocar lá o monitoramento digital, né, que é o candidato fazer a prova com a câmera, o microfone aberto, né? A gente você perguntou, Aline, qual foi as coisas, né, que foram desafiadoras, né? Quando que o INSPER percebeu que dava para fazer, não dava para fazer, como fazer? Até próximo, né, do vestibular, próximo, eu vou dizer, sei lá, 40 dias antes, o que para um vestibular é extremamente próximo, né? Mas tudo aconteceu num período de 3, 4 meses, então 40 dias é próximo, mas, né, está dentro desse período. A gente ainda não tinha clareza de uma solução para fazer o acompanhamento síncrono dos candidatos. A gente sabia que ia ser tudo gravado, que tinha inteligência artificial detectando se tinha celular, não sei o que, tudo isso já tinha solução para isso, já estava previsto que ia ter. Mas, ao longo da prova, você ter uma experiência parecida com o presencial, né, em que ficam fiscais na sala, olhando os candidatos fazendo prova, isso a gente, né, conseguiu uma segurança do lado da primeira escolha do INSPER, que seria possível implementar, né, esse monitoramento live dos candidatos 30, 40 dias antes, né? E eu acho que esse foi um outro ponto de virada que nos deu segurança, porque também tinha isso, né? Às vezes não é só questão de um candidato colar, fraudar, e depois a gente pode, nas imagens, verificar isso e estar contra o edital, o candidato eliminado, ok. Mas se alguém tivesse, durante a prova, agindo no sentido de promover uma fraude ou de fazer algo contra o processo, né? Então, o monitoramento ao vivo foi outra camada aí de segurança, de viabilização, né, do vestibular online. Então, enfim, são muitos pontos, né? Acho que o que dá para resumir, né, nesse comentário para você perguntar, que eu sei que você quer perguntar, é uma solução complexa, né? Ela tem múltiplas variáveis que tem que equilibrar ali. Sim, agora eu vou fazer uma pergunta que acho que ela só pode, não sei, mas imagino que ela só possa ser respondida numa perspectiva mais especulativa mesmo, mas o fato de ter esse monitoramento aí síncrono, né, com um fiscal, vocês entendem que isso aproximou a experiência subjetiva de realização da prova, trazendo até alguma segurança para os candidatos? Porque eu fico me imaginando, assim, como vestibulanda, você se prepara muito para aquele momento, você está habituado a um certo rito também. E aí você chega lá e você está sozinho com a tela do computador, e você tem alguma perspectiva de contato humano ali, algo que se assemelhe à experiência que você estava esperando, né? Vamos dizer assim, vocês acham que isso pode ter contribuído para um certo conforto desses candidatos? Não só para, como você disse, né, não é só a questão de prevenir a cola, mas favorecer o candidato, né, para que ele possa mostrar aquilo que ele tem para mostrar. Eu acho que quanto melhor a gente emular a situação presencial, melhor. Eu acho que isso, né, Tadeu, eu acho que a gente foi evoluindo muito do primeiro para o segundo processo, e agora a gente está indo para o terceiro. A gente percebeu justamente isso que você falou. A gente precisaria criar mecanismos, no mínimo substitutos, a canais que ele teria. Então, assim, se ele tem um problema na prova presencial, ele não pega o telefone para ligar para ninguém. Então, né, ele tenta resolver ali com o fiscal. Então, essa ideia de colocar, a gente fez, né, um fiscal a cada 50 candidatos, monitorando 50 telas, com um chat privado ali com ele, com a candidata, com o candidato, foi muito bom, porque isso ajudou a
a estabelecer esse contato e muitas vezes passar segurança, né? Às vezes fica inseguro, será que está tudo bem? Manda, não, está tudo bem, segue a prova, né? Então é muito, muito legal a gente ter tido, eu diria que a gente aprimorou isso ao longo do tempo, né? Num primeiro momento, a gente quis um sistema que funcionasse e garantisse a honestidade intelectual. E a gente viu que, da primeira rodada para a segunda, que vários aperfeiçoamentos passavam por isso. Aí, da segunda para a terceira, né, Tadeu, a gente percebeu que muitas vezes os pais ficam sem saber se os filhos estão lá conseguindo fazer a prova e querem ter informação se a prova está tudo ok, se já acabou ou não. E a gente programou ter um hot site, né, um site, e que fica lá o status da prova em tempo real, né, para eles verem, de forma não a prova de cada candidato, mas a prova de forma geral. O andamento do processo, né? Porque acho que o seu ponto da pergunta é assim, quanto mais informação eu der, mais segurança eu passo de que está acontecendo, faz a prova, faça o seu melhor, né, para a família, para o candidato. Então, a gente foi aperfeiçoando isso para tentar buscar essa aproximação com o que era no presencial. Muito legal, só Guilherme. Um pouco mais de detalhes sobre o que o Guilherme falou, né? Esse monitoramento live que eu comentei no primeiro vestibular online, que foi em julho do ano passado, a nossa solução era meio que assim, uma equipe grande de fiscais recebendo informação de 2.000 e tantos candidatos, com algum tipo de controle de fila ali, mas uma fila única. Não tinha, o candidato não tinha tanta clareza que alguém estava ali do outro lado, né, ajudando. Com o feedback dos candidatos, do quanto foi importante para eles na interpelação, esse contato humano com o professor, né, que o professor acolheu bem, que tem, você está na frente de uma tela, mas tem um ser humano ali com você, a gente, né, INSPER e Primeira Escolha, redesenhamos esse monitoramento para que a gente, como o Guilherme falou, fizesse algo mais parecido possível com a prova presencial. Então, a gente dividiu os candidatos em salas virtuais, digamos, de aplicação, e aí um fiscal ele é responsável por um conjunto ali de candidatos, vamos testando quantos candidatos o fiscal consegue fiscalizar e acompanhar e tal, e aí tomamos muito cuidado, né? É um detalhe, mas assim, no protocolo do fiscal, ele sempre se dirigia ao candidato pelo nome, falar o nome dele, tem um chat, né, na ferramenta de prova, tem um chat entre o candidato e o fiscal. Então, como é que a comunicação, como que a gente substitui o levantar a mão do presencial, o fiscal vai até a mesa, vê qual que é a dúvida da pessoa, sei lá, quer ir no banheiro, deixei cair meu RG, posso beber minha água? Assim, no fiscal, no presencial, os candidatos perguntam as coisas mais, né, variadas para o fiscal. No online é a mesma coisa, o candidato tem dúvida, o fiscal precisa dar um recado para o candidato, né? Olha, sua câmera, sei lá, parou de funcionar, né? Eu vou interromper, bloquear seu teste aqui, conserta, o pessoal do nosso suporte técnico vai entrar em contato aí com você para te ajudar e tal. Então, essa interação, né, fiscal-candidato, ela evoluiu, como o Guilherme falou, e evoluiu nesse sentido, de tornar mais visível para o candidato que tem alguém lá do outro lado. Eu acho que isso, até uma outra coisa que eu não comentei, falando da interpelação oral antes, eu acho que o fato, né, de a gente não ter quase ninguém, assim, numa situação que você vê uma incompatibilidade da interpelação oral com a prova, também porque ela existe. Quer dizer, eu acho que o fato do candidato saber que ele terá que depois justificar o conhecimento dele oralmente por um professor, olho no olho, ele evita. Saber que tem um fiscal ali te acompanhando ao vivo, jovens, né? Cada um pode ter sua tendência ali mais de colar ou não, mas acho que com toda essa expectativa, né, que o processo está controlado, ele não vai colar. Ou então, quem fraudou, quem tentou fazer alguma coisa, faltou na interpelação, porque, né, a gente não pegou nenhuma discrepância que provocasse uma eliminação. Né? Tadeu, acho que tem uma pergunta aqui do Felipe, né? Que ele está falando, como é que funciona essa questão da ausência, saída para o banheiro e tal, que eu acho que talvez entre um pouco, uma coisa assim de algo que o Guilherme já comentou. Tem um monitoramento,
mas tem também um design de avaliação que está por detrás, né? Que permite que, por exemplo, esse tipo de parada necessária seja possível, né? Você quer comentar um pouquinho isso? Posso comentar e o Guilherme complementa. Pausa para ir ao banheiro. O candidato consegue pausar para ir ao banheiro, mas ele ou ela consegue fazer isso ao entregar a resposta de uma questão e antes de ver a próxima. Né? Então, quando você vai respondendo a questão, você tem duas opções. Responder lá, próxima, né, questão, ou responder e pausar. E o sistema foi desenhado para não permitir que se retorne a uma questão já respondida. Então, caso alguém com uma má intenção de pausar para consultar uma informação e voltar e dar uma resposta, não dá, porque o sistema não deixa. Né? E a perda de conexão também, porque daí você fala, a pessoa não solicita pausa, mas ela pode cair a conexão ou provocar uma queda de conexão, ela vai lá, consulta e depois volta. Nós colocamos um design, né, que se a pessoa perder a conexão ou sair do foco, uma das outras partes da solução tecnológica é o browser de segurança. Né? Os candidatos fazem a prova num browser de segurança, ou seja, num software que eles têm que baixar para fazer a prova, e esse software bloqueia o computador só para a prova. Você não pode sair dele. Você só tem que ficar nele 100% do tempo. Além de ele fechar outros dispositivos de comunicação, né, do computador, ele não permite, né, que você saia dele. Então, se o candidato sai do browser ou perde a conexão, ele ou ela perdem aquela questão que estava na tela no momento da desconexão. Perde como? Né? Fica errado? Fica certo? Fica certo, evidentemente que não, mas também não fica errado. Aquela questão deixa de existir na prova dele. Então, houve também um redesenho da prova para que seja apresentado para cada candidato 30 questões, de tal forma que esse candidato ou essa candidata não pode perder mais do que 6. Ou seja, das 30 questões, ele tem que ter, no mínimo, 24 questões respondidas de cada área para gerar uma proficiência. Eu sei que esse é um detalhe técnico, né, mas a TRI, que o INSPER já usa no vestibular, né, o mesmo método do Enem, a gente já usa desde 2008, então também não é algo que apareceu aí com a pandemia, né, permite que você avalie com precisão a proficiência de um candidato, mesmo com uma quantidade diferente de questões. Falei do aspecto técnico, mas tem um aspecto cultura, né, de vestibular dos candidatos e o aspecto humano, quer dizer, tudo isso gera muitas dúvidas, o candidato não gosta de não poder voltar, porque na prova presencial você folheia o caderno como você quer, né? Se perder a questão, como assim? Eu respondi 27, meu amigo respondeu 28, e a minha nota é maior que a dele. Eu sei que ninguém reclama de ter a nota maior, mas enfim, exemplos, né? A gente está medindo proficiência, assim como no Enem, a gente não está contando o acerto de questão. Então, tudo isso tem respaldo legal, isso foi importante, fazer toda essa análise, né, de respaldo legal para isso. Tudo isso tem que ser muito bem feito, muito bem calibrado, articulado para funcionar. Né? E, como o Guilherme destacou aqui, quer dizer, 30% tecnologia e 70% desenho do processo, né, para garantir, ao mesmo tempo, essa boa experiência e o controle da honestidade intelectual. Uma pergunta, eu não sei qual de vocês pode responder aqui, mas talvez quem esteja assistindo fique com uma dúvida que, assim, o Guilherme citou isso lá atrás, que, né, quando alguém que respondeu às 13h05 não vai poder responder a mesma questão de alguém que respondeu às 13h06. Quer dizer, tem uma coisa aí bem diferente nesse design que vocês estão falando, que é o seguinte, os candidatos não respondem a mesma prova, né, e pode ser que alguém se pergunte, como é que você garante equidade de condições, né, quando eles não respondem a mesma prova, né? Como é que alguém poderia falar, bom, então, aquele respondeu uma questão mais fácil, ou mais difícil, enfim, né? O que dá para contar para o pessoal que está assistindo a respeito de como é que se garante equidade num modelo de uma prova de seleção em que as questões são diferentes? O que vocês conseguem contar aqui para a gente? Vai, Tadeu. Bom, o nosso raciocínio aí foi um pouco ao contrário, né? Todos responderem a mesma prova no vestibular com 3 mil candidatos é algo altamente contra a equidade, porque muito rapidamente essas questões podem ser expostas, né, por mecanismos até muito simples de fraude, e você pode ter um grupo, aí
não só uma pessoa tentando fraudar, mas assim como tem a quadrilha lá que frauda o Enem, tem uma quadrilha de pessoas mal intencionadas fraudando em grande volume, né, o vestibular. Então, nosso pensamento é assim: prova igual para todo mundo, isso é altamente não equidade. Então, nós colocamos o desafio: como assegurar a equidade, né, a uniformidade da avaliação, a justiça da avaliação, com o uso de banco de itens. Então, assim, a teoria de resposta ao item, né, o fato de você conseguir equalizar os resultados numa escala, já garante isso. O Enem tem uma aplicação, já tem há muitos anos uma aplicação geral e uma aplicação das pessoas privadas de liberdade, por questões diferentes, e coloca todo mundo na mesma escala. Esse ano teve o Enem presencial, o Enem digital, o Enem de reposição para quem teve problema e o Enem das pessoas privadas de liberdade. Então, a TRI já é de conhecimento público, né, e com respaldo legal, como eu disse, que você consegue, com questões diferentes, avaliar pessoas na mesma escala. Enfrentamos um segundo problema, que era assim: mesmo que a gente consiga, depois, no final da prova, equalizar todo mundo na mesma escala, tem uma outra questão que é assim: como que eu garanto também a experiência durante, né? Como que eu garanto que, numa seleção de questões de um banco para cada candidato, uma pessoa não faça uma prova muito mais difícil do que a outra, né? Então, foi um desafio que nós enfrentamos, né, em parceria aí com a Primeira Escolha, e a turma da Primeira Escolha desenvolveu um algoritmo para balancear dinamicamente a prova ao longo do vestibular. Então, as próprias respostas dos candidatos vão calibrando as questões no momento que elas são aplicadas, controlando a exposição, como o Guilherme ressaltou aqui, e balanceando, né, a dificuldade da prova de todos os candidatos, de tal forma que, no final, todo mundo converge para uma prova de mesmo nível de dificuldade. Então, assim, respondendo a sua pergunta de maneira agora mais geral, Aline, o Guilherme pode complementar, a gente resolveu esse problema utilizando um pouco de tecnologia e um monte de ciência, né? A gente aplicou ciência de dados, ciência da avaliação para resolver esse problema. Foi assim que a gente perseguiu ele. Legal. Você citou, né, essas outras versões do Enem, né, outras edições, enfim, dentro de um mesmo ano, mas eu não sei quanto que todo mundo tem compreensão, né? Na Primeira Escolha, na Academia Primeira Escolha, a gente acaba discutindo bastante esses temas e às vezes vê que, por mais que eles estejam aí em pauta já há bastante tempo, ainda existe uma dificuldade muito grande de entender, né? Então, eu imagino, e aí acho que o Guilherme podia responder, que mesmo com tudo isso que o Tadeu falou, que, né, quem está aí ligado a esse tema da avaliação, a TRI e tudo, entende o quanto que isso já garante essa equidade, mas vocês tiveram questionamentos, os candidatos, como é que explica isso para esse candidato que acabou de sair do ensino médio, que de repente não tem essa compreensão dessa ciência que está por detrás, né? A gente teve sim, e também ligado a isso foi o fato de repente, um candidato não responder todas as questões e, mesmo assim, ter uma nota comparável com o outro que respondeu mais questões, né? Justamente porque a gente garantia que ele respondia o mínimo para estimar a proficiência dele. Então, deu trabalho, Aline, deu trabalho porque a gente tentou prepará-los para isso, né, Tadeu? Com os eventos anteriores ao vestibular, mas acaba que ali eles não têm essa dúvida, não é uma dor deles, né, naquele momento preparatório. Então, o que a gente fez foi tratar um a um quando os questionamentos chegaram e muitas vezes algum representante da escola pergunta. O Tadeu já tinha até uma explicação pronta e bem didática para mostrar isso, né? Mas aí a gente teve que tratar um a um. E essa foi um trabalho extra que a gente teve em relação ao presencial grande, né? O pós-aplicação da prova deu bastante trabalho, assim, porque o candidato foi eliminado por não cumprir um item do edital, por exemplo, fazer a prova com fone, que não era permitido. Aí o candidato vinha, mas eu quero a imagem, sabe? E, assim, então deu um trabalho extra de pós-aplicação grande. Na pré também, né? Quando a gente falou que ia fazer online, dada essa premissa de que online não funciona, a gente teve que explicar para muita gente que, não, calma, a
gente está tranquilo de que vai trabalhar para não ter problema. Então, eu tenho um trabalho anterior e posterior grande na primeira edição. Na segunda, esse trabalho diminuiu né, muito, né, Tadeu? Assim, a gente teve que explicar bem menos, e normal, né? Naquele primeiro momento, todo mundo estava se adaptando a estudar ou ser avaliado remotamente. Agora, então, a gente está pegando alunos que estão terminando o ensino médio e, no mínimo, tiveram aí um ano de ensino remoto. Então, isso já ajuda a gente, ele consegue fazer o depara mais fácil, tá? Mas, realmente, essa técnica de avaliação, ela não é simples de explicar e vira e mexe, a gente precisa explicar, por mais que seja difundida, natural que uma família ou um candidato não domine isso, né? Mas aí... Uma coisa que foi evoluindo, né, dentro dos como o Guilherme falou, a gente foi aprendendo, né, do lado do INSPE, do lado do primeiro a gente foi aprendendo. Uma das coisas que a gente aprendeu é exatamente isso. Por mais que a gente faça N lives ou eventos como esse daqui, para explicar, webinar, explica para os candidatos e tal, ele escutar uma informação, né, mesmo estando muito interessado, assim, a gente fez lives com 500 candidatos, 700 candidatos, um monte de gente está vindo querer as informações. Mas naquele momento da live não é a dor dele. Então, a experiência do aluno no ensino médio, né, no pré-vestibular, é de fazer os simulados a vida inteira no papel. Então, mesmo que, né, na escola o pessoal esteja tentando fazer simulados online, chegando perto do modelo do vestibular, ainda que o aluno passe por algumas experiências, elas são poucas ainda. Então, a gente foi aprendendo também a necessidade de fazer nós mesmos, proporcionarmos aos candidatos simulados prévios antes da prova e o mais parecido possível com a experiência de prova. Então, no primeiro vestibular do ano passado, a gente deixou esse simulado aberto durante uma semana, para a pessoa fazer na hora que ela queria, né? Depois, escutando os candidatos, ele falou, na hora da prova eu vi que tinha lá, podia pausar e ir no banheiro, perdi a questão, não sei o quê. Mas você fez o simulado? Fiz, mas eu fiz o simulado ali rapidinho, só para ver como é que era. Então, a gente passou a dar outro peso para o simulado, né? O simulado é uma prova igual, claro, com questões diferentes, né, exclusivas do simulado, para treino ali, mas começamos a reforçar muito isso. Fizemos um simulado, né, um dia de simulado, como seria a prova no segundo vestibular, que foi o de janeiro, e agora, no próximo de meio do ano, vai ter 2 domingos de simulado. Então, os candidatos poderão passar por 2 simulados antes de fazer a prova. Então, aprendemos, né, a importância de investir muito, não só em informar o candidato, mas proporcionar ao candidato, ou à candidata, a experiência, né, do que ele vai encontrar depois, para a pessoa poder tirar dúvida antes. Eu fiz simulado, meu computador fechou aqui, o que eu faço, o que eu fiz, isso aqui, porque tem uma questão e tal. Então, esse pós, né, que é o pós do para valer, né, como o Guilherme falou, se é para valer, deu bastante trabalho lá no primeiro vestibular online, a gente antecipando esses questionamentos e essas dúvidas para o simulado ajuda bastante, né, Guilherme? Legal, Tadeu, obrigada. Olha, tem uma pergunta aqui da Marli, né, que ela está falando sobre a questão da prova online de redação, como é que se dá a correção. Também a Marli, acho que perguntou sobre se existem ou não questões discursivas no vestibular, ou se são só questões de múltipla escolha. Ô Marli, a redação, né, a primeira pergunta que você fez aí da redação, essa foi uma grande dúvida, né, de como fazer a redação, porque era aquele problema da equidade caso mantivéssemos online o mesmo modelo presencial. Então, vamos pegar o mesmo tema de redação, dá para 1.500 candidatos que a gente tem na segunda fase, muito fácil, né, de algum grupo aí de professores do mal, eu nem chamaria de professores, né, de pessoas do mal aí fraudando o vestibular, fazer uma redação para meio que padrão ali e transferir para os candidatos. Então, a ideia de banco de temas de redação tinha que ser implementada. Como na segunda fase, né, para avaliar a parte socioemocional, nós temos um debate que o candidato faz num grupo, né, no qual esse grupo discute 6 temas polêmicos, né, 6 temas importantes da atualidade, 6 temas que são perfeitamente viáveis para uma redação, né, para um tema de redação.
Então, como é que nós fizemos? Nós fizemos a redação posterior ao debate, e o candidato escolhendo um dos temas que debateu, né, com seus colegas ali do grupo, para fazer a sua redação. E para aprimorar, né, essa verificação, esse cheque, né, da honestidade intelectual, o candidato escolhe o tema, né, que ele já tinha conhecimento minutos antes que ele debateu. Então, ele escolhe um dos 6 temas para fazer sua redação no sistema, declara oralmente a sua proposta de texto, o seu projeto de texto em 3 minutos, e depois escreve. E aí a banca compara, né, para validar essa proposta de texto, esse oral, né, esse áudio, essa produção oral do candidato com a escrita, para ver se as duas coisas ali estão coerentes. Então, a gente inseriu na redação quase que a interpelação oral, né? Na redação, o candidato faz a parte oral e a parte escrita. Não tem questões discursivas na primeira fase, mas na segunda fase, além da redação, tem uma outra avaliação oral, em que o candidato é convidado a elaborar perguntas, né? O que o Guilherme colocou no comecinho, da avaliação do aprender a aprender. Então, tem uma outra coisa, né, que o vestibular online... Aí vamos falar do que o vestibular online traz de possibilidades, né, de oportunidades que a gente não tinha no presencial. A avaliação oral, por exemplo, é uma, né? Na primeira fase, uma coisa que a gente não comentou aqui, mas o candidato, a cada um grupo de questões que ele responde, o sistema convida ele a explicar oralmente essa questão, que é outro ponto de validação depois que o professor pode fazer na interpelação oral, né? O que o aluno explicou de uma questão respondida na hora da prova. Na hora da prova, a gente grava algumas explicações do candidato. Então, o uso, né, da coleta de respostas orais, cada um fazendo na sua casa, é possível. No presencial não dá. Imagina uma sala de vestibular, né, 50 pessoas, cada um falando ali. Não dá para falar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o online, à distância, ele também traz novas possibilidades de avaliação que são interessantes. E só um detalhe sobre isso, né? Nessas conversas, né, nesse processo de qualidade que a gente faz de ligar para depois do vestibular, né, para candidatos que passaram, que não passaram, entender como é que foi a experiência deles, né, fazer essa pesquisa, essas coisas em que o candidato faz oralmente, né, o debate, essa parte oral do vestibular, essa parte um pouco diferente, né, de marcar a bolinha lá da questão, eles costumam dizer o seguinte: isso avalia mais como eu sou, né? Eu tenho chance de me expressar melhor. Então, esse socioemocional também traz para o candidato uma avaliação, uma percepção de avaliação mais completa, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Tem uma pergunta aqui da Marlene, né? Há algum programa de parceria com escolas de ensino médio? Não sei se a Marlene está... Que tipo de programa específico ela se refere, mas, enfim, vocês podem dizer se há. Marlene, a gente tem um conjunto de professores que a gente deixa meio pré-escalado para algumas ações e, no caso do presencial, ir até as escolas e não só para falar do INSPER, não para falar do INSPER, a ideia é levar conteúdo, participar de uma aula de um professor. A gente acha que uma inserção contextualizada tende até a ser mais nossa cara, né? Porque também o candidato, o aluno de vocês do ensino médio, quer conhecer, né, qual é o nosso jeito de dar aula. Então, a nossa ideia foi colocar professores que possam fazer algumas ações. Eu vou colocar aqui no chat o e-mail, vocês podem entrar em contato para a gente discutir que tipo de parceria que vocês estão pensando. E a gente também está trabalhando aí no futuro de desenvolver ações, né, Tadeu, mais de prateleira assim, para o ensino médio, que hoje a gente acaba fazendo muito customizado, né? Para cada escola, o que você quer, uma palestra, uma participação em sala de aula, uma feira de carreiras, feira de profissão, aí a gente vai entendendo. Eu vou colocar aqui o e-mail da pessoa para vocês entrarem em contato aqui. Eu só vou confirmar para eu não digitar errado para vocês, mas já coloco. Só complementando, né, a gente vinha, antes da pandemia, né, antes de ser atropelado pela pandemia, fazendo essa ponte com o ensino médio, também na questão do novo ensino médio, em desenho de itinerários formativos das escolas, né, um dos eixos é o empreendedorismo, então
a gente fez algumas discussões em 2019 com o ensino médio para estabelecer parcerias também nesse sentido. Fomos atropelados pela pandemia, como o Guilherme falou, a gente teve que dar conta do ensino, né, nesse momento do remoto da pandemia, de vestibular, mas é um assunto, né, uma das pautas que o Guilherme já até sinalizou que deve ser retomado esse ano com as escolas, né? A gente voltar a discutir como que o INSPER pode ter conteúdo, disciplinas eletivas ou conteúdo para disciplinas eletivas que possam constituir os itinerários formativos. A gente vê, inclusive, nesse momento, né, com a obrigatoriedade do novo ensino médio para 2022, muitas escolas precisando, né, de um apoio e procurando essa parceria. Acho que não dá para a gente prometer hoje nada concreto, mas só relatando, né, em 2019 a gente estava na linha de discutir isso com o ensino médio e vamos voltar nessa pauta, né, agora que as coisas também nos permitem, né, discutir isso um pouquinho melhor. Mas o contato, eu vi que o Guilherme colocou aí o e-mail da Bruna, o contato é esse. A Bruna, ela pode centralizar esse contato, esse relacionamento com o ensino médio. E Tadeu, Guilherme, aproveitando esse gancho, né, da interface aí, universidade e ensino médio, nesse vestibular tão diferente, assim, se vocês tivessem, né, de dizer aqui para os educadores das escolas que certamente estão nos acompanhando hoje, como é que se prepara um estudante para fazer um vestibular diferente como esse? Tem alguma diferença, além de preparar, né, de desenvolver as habilidades, a proficiência nas áreas de conhecimento, o que mais de diferente esse vestibular está exigindo que talvez demandasse, no mínimo, uma orientação diferente? O que vocês diriam a respeito dessa preparação? Acho que uma parte é a escola e uma parte é o próprio candidato. Assim. A gente sabe que cada vez mais as escolas de ensino médio também são vanguarda em se preocupar, não só ensino médio, ensino fundamental também, preocupar com a formação socioemocional de candidatos, né? Isso vai muito para a sala de aula, como é que eu repenso as experiências que eu proporciono dentro, né, e fora de sala de aula para que isso seja desenvolvido, né? A gente sabe que muitas vezes o conteúdo de um socioemocional ele precisa ser vivido, né? Ele não está num PowerPoint, no slide, né? Você vai falar, vou te ensinar resiliência, vou te ensinar a aprender. São coisas que eu preciso criar um ambiente e que o aluno, a aluna possa vivenciar isso, errar, receber feedback, melhorar, né? Ter outra experiência, enfim, a ideia é essa. E a gente sabe que muitas escolas se preparam já isso, né? E a outra parte que eu acho que depende do aluno como ele encara o conhecimento, né? Como ele encara, assim, é um fardo, é um trabalho ou é um prazer, né? É uma coisa que eu gosto de aprender. Eu tenho uma filha de 5 anos e é uma coisa que, assim, o que você quer que ela tenha no futuro? Assim, o número 1 é quando ela aprender uma coisa, ela sentir prazer. Porque aí isso é difícil de tirar de alguém e isso faz a pessoa decolar, né? Então, eu acho que isso tem a ver com o ambiente da família, a escola que passou, enfim, tem N variáveis aqui. Mas eu acho que isso é uma coisa do indivíduo, que a escola potencializa ou que a escola desperta nas pessoas. Quer complementar o Guilherme, Tadeu? Não, eu acho que a gente está indo para os nossos 5 minutos finais aí da nossa conversa. Acho que o Guilherme já falou bem sobre isso. Para a gente fechar, né, aproveitando a presença do Guilherme aqui nesse nosso momento da Academia Primeira Escolha, a gente falou muito, né, Guilherme, de como é que foi, né, como é que foi o vestibular, como é que foi isso, como é que a gente se virou aí para fazer isso acontecer, como é que, né, a graduação do INSPER encarou esse desafio. Mas a gente está aqui com você certamente pensa todo dia também no daqui para frente, né? Como é que será o futuro aí, esses próximos meses ou talvez ano ainda de pandemia e o pós-pandemia? O que você vê aí importante, né? Não apenas para vestibular, claro, mas aproveitando que a gente está aqui com bastante gente da área de educação, né? Usufruir um pouco aí das suas reflexões, né, sobre a educação e o ensino
nesse ainda longo período de pandemia e no pós-pandemia? O que deve mudar, né, em relação ao que a gente conhecia antes? Tadeu, essa pergunta é ótima e eu diria que é uma reflexão diária, né, que a gente faz. Mas, assim, de forma bem geral, eu acho que a pandemia proporcionou a todos nós experimentarmos ferramentas remotas, online, que vão deixar lições. Inclusive para a gente valorizar o presencial, onde ele assim, não tem um substituto bom e precisa ser presencial, uma experiência, mas também para entender que algumas outras a gente pode usar bem o online, né? Então, eu acho que a gente vai saber melhor. Aí eu estou falando com o corpo docente como um todo, tinha muito preconceito com o remoto, né? A gente tinha preconceito com a avaliação remota, né? Então, porque nunca tinha feito, né? Aí você começa a ver mais defeitos do que riscos, do que benefícios. E quando você é obrigado a experimentar, como foi o nosso caso, e como está sendo o caso dos professores, muitos deles, no caso dos professores, falam para mim, poxa, quando voltar no presencial, eu vou manter algumas coisas que eu estou fazendo no remoto, porque funciona melhor. Então, olha que legal, a gente começa a ver, poxa, não, é esse tipo de aula aqui, é esse cada professor fazer essa separação do que fica e o que volta ao presencial, né? E o mesmo vale aqui para a prova, né? Porque o Tadeu sabe, né, que hoje a prova ela tem duas dificuldades, a aplicação dessa prova. Uma é o candidato está na casa dele, que aí você adiciona todas as variáveis da casa dele, o ambiente, a internet dele, né, a máquina dele, você traz toda essa incerteza para o seu processo e faz todo mundo no mesmo dia. Então, você multiplica essas variáveis vezes 2.000 pessoas, vezes 3.000 pessoas. Só que a gente tem vários modelos de aplicação que a gente pode repensar, né? Podem ser vários dias, eu posso ter mais de uma edição por ano, né? por vestibular, né? Mais de uma prova. Eu posso ter, por exemplo, centros de aplicação, ao invés de fazer... Estou colocando opções, tá, gente? Não estou sinalizando aqui que o INSPER vai fazer ou não vai fazer. Mas aí a gente começa a refletir, porque... a prova digital traz uma capilaridade para a captação de alunos do Brasil inteiro, e esse é o nosso objetivo, é um dos objetivos fortes do INSPER, que é muito bom, né? Então, por mais que a gente expandisse a aplicação de provas presenciais no passado, teria algum momento que bateria no teto pela nossa capacidade mesmo de expansão de aplicação dessa prova. E hoje, assim, a gente está em todos os municípios que a gente quiser estar, desde que alguém levante o dedo e fale, quero fazer essa prova aí, e se inscreva, né? Então, não ter essa barreira é muito legal, né? A gente está vendo nesse vestibular, na inscrição atual, o número de inscritos de fora do estado de São Paulo cresceu bastante, né? Provavelmente é um efeito disso. Enfim, a gente tá vendo muita coisa boa, né? Tadeu provavelmente citaria outras coisas, do tipo o processamento do resultado e por aí vai, né? A gente está vendo muita coisa legal e a gente vai ponderar isso, tá? Então, eu acho que provavelmente a gente tende a adaptar o processo que era anterior, todo presencial, para tirar o máximo da tecnologia aqui para a gente possibilitar que mais pessoas façam a prova, dado que a gente está tendo segurança de que ela funciona, né? Então, foi muito bom ter experimentado. Muito legal esse fechamento aqui, Guilherme. Acho que, fazendo aqui uma síntese, né, de tudo que eu ouvi, eu gostei muito dessa conversa. Acho que foi um início aí do nosso ciclo de eventos da Academia Primeira Escolha, muito estimulante para quem esteve aqui com a gente, para quem ainda vai assistir esse vídeo, que vai ficar disponível lá no site da Primeira Escolha. E acho que o que ficou, assim, para mim, de mais relevante é que quando a gente fala de educação, né, a gente tem muita tecnologia, a gente tem ferramentas, sempre houve,
né? Não, agora elas são digitais, mas a lousa não deixa de ser uma tecnologia, né? Mas educação é feita com gente, né? E acho que vocês, em várias das falas de vocês aqui, acho que se reforçou a importância das pessoas, de humanizar o processo, né? Mesmo dentro de um vestibular que acontece online, por meio de tecnologias digitais, e um vestibular, né, que dentre as avaliações é aquela, digamos, uma das mais temidas, né, por ser high stake, quer dizer, tem uma questão de humanização aí que fez toda a diferença. Então, acho que para mim esse foi um grande destaque, né, enfim. Então, queria agradecer, Tadeu, vamos fechando? Vamos fechando, então, agradecer a presença do Guilherme, agradecer a fala do Tadeu, que compartilhou aqui seus conhecimentos aqui, né? Ele foi um dos grandes responsáveis por muitas das ideias que permitiram essa experiência, e a gente agradece, sobretudo, a presença aqui da nossa audiência, que esteve com a gente aqui todo esse tempo, todo mundo está, né, com bastante horas de tela, e mesmo assim eu percebi que o pessoal ficou aqui com a gente ao longo de toda a exposição, e queria aproveitar também para falar do nosso próximo evento, né? Então, o próximo webinário, que vai fazer parte aqui do nosso ciclo de eventos, ele vai acontecer no dia 25 de maio, que é uma terça-feira, e ele vai tratar de design e aplicação de provas online, evitando a cola. Quer dizer, tem algo aí próximo da discussão de hoje, né? Só que aqui a gente estava falando de um vestibular, e nesse próximo webinário o tema vai estar mais voltado também às avaliações que acontecem dentro da escola, né, mas também não saiam pensando que a gente vai falar só de cola ao longo do nosso ciclo de webinários, né, não é essa a ideia. A gente vai falar de avaliação diagnóstica, a gente vai falar de devolutivas que promovem engajamento, a gente vai falar de autoavaliação. Muitos temas que já são discutidos na avaliação educacional há bastante tempo, mas que, digamos assim, que a experiência do ensino remoto acabou exigindo que a gente revisitasse alguns deles, né. Então, enfim, agradeço. Quem quiser conhecer mais da nossa programação, as outras datas que já estão aí disponíveis, acessem o site da Primeira Escolha e vocês vão encontrar a programação toda lá dos nossos próximos 11 eventos, tá bem? Então, agradeço mais uma vez, Guilherme, Tadeu e toda a nossa audiência, a nossa equipe que esteve aí monitorando o chat. Tá legal? Obrigado, pessoal. Super obrigada.